Buenas hermanitos, Roberto Simões, Sete Yoga Contemporâneo. Venho aqui convidar você para o nosso projeto o Yoga aos Comuns, Seminários Indecentes. São 3 seminários que vão acontecer sempre quinta, sexta e sábado, ao vivo, mas fica gravado para você que não puder acompanhar ao vivo, formado por 3 seminários que são independentes, mas estão alinhavados uns com os outros. O primeiro é Raízes do Yoga, o segundo Yoga depois do êxtase, e o terceiro que eu quero falar um pouco mais aqui agora para vocês é Yoga Capital e Saúde Psíquica. Vai acontecer de 9 a 11 de fevereiro, onde a gente vai conversar sempre das 19 às 21, só sábado, 11 de fevereiro, que é das 9 ao meio-dia, sobre as novas formas de se pensar o yoga e seus aspectos de saúde psíquica. Hoje a gente é bem comum pensar o yoga como uma terapia psíquica, não é? Mesmo que não seja, ela está atrelada à meditação, a diversas pesquisas científicas, pensando saúde psíquica e meditação, yoga e suas técnicas como pranayama, né? Então, esse seminário aqui, esse formado por 3 dias, eu quero adentrar a esse aspecto, pensando na quinta-feira, no primeiro dia, yogares e ordenamentos biopsicossociais a partir de alguns autores que nos ajudam a pensar o yoga de forma decolonial, né? Félix Guattari, Frantz Fanon e José Ângelo Gaiarção, um grande cara da linha de Reich no Brasil. Então, na quinta-feira, nós vamos pensar os yogares, as questões biopsicossociais, né? Como a saúde psíquica está intimamente ligada a todo o aspecto social onde está inserido. Então, você ser um yogi indiano em Bangladesh vai produzir gramáticas e uma saúde, uma doença psíquica a ser atravessada pelo yogar diferente do que um uruguaio ou alguém no Suriname. Então nós vamos pensar yogares e ordenamentos biopsicossociais a partir de 3 nomes importantes. Félix Guattari, que vai trabalhar com a esquizoanálise. Frantz Fanon, né, um médico africano, né, que vai revolucionar a psicanálise pensando de forma decolonial a psicanálise. E o Gaiarção, que é um grande também psicólogo, psicanalista, da linha Reichiana no Brasil. Na sexta-feira, nós vamos entrar sobre pensar a organização social onde nós estamos inseridos e os problemas psíquicos no qual ela gera, específico dela, que é o neoliberalismo, sofrimento psíquico e o yoga moderno, onde a gente vai traçar uma conversa com Vladimir Safatli e Christian Dunker, que tem um livro que fala sobre as doenças psíquicas, né, do neoliberalismo, mas também com uma norte-americana chamada Andrea Jain, que tem um livro chamado Selling Yoga, Vendendo Yoga, onde ela aborda o yoga inserido nesse contexto neoliberal. Então nós vamos pegar alguns autores, 2 brasileiros e uma norte-americana, mas atravessando o yoga no mesmo patamar, na mesma gramática que é inserido na nossa organização social capitalista, que vai produzir problemas específicos daqui. Então não adianta nós pegarmos um livro do século IX, como Vedanta Adwaita, do século V a.C., como o Yoga Sutra, ou textos tântricos do século X, século XII, século XVI, para tentar aplicar nos yogis, nos yogares brasileiros, né, ou mundiais hoje, que estão inseridos em uma outra tessitura social. Não vai ser compreendido assim. Então, segundo dia, na sexta-feira, vamos conversar sobre neoliberalismo, sofrimento psíquico e yoga moderno, com Safatli, Dunker e Andrea Jain. E no último dia, sábado, nós vamos discutir, pela parte da manhã, feitiçaria, doença e cura, a partir de Lévi-Strauss e Laplatine, que vai trabalhar com ambos, né? Com a psicanálise também, a feitiçaria e sobretudo Lévi-Strauss, a psicanálise, eficácia mágica, e Laplatine, que fala sobre as questões da religião e da doença e da cura e da salvação. Então nós vamos pensar nesse último dia
saúde psíquica, a corporeidade e o yoga. Então, alinhavando esses 3 dias, a nossa proposta nesse curso Yoga Capital e Saúde Psíquica é ampliar um pouco mais nossa consciência para além dessa discussão mais rasa sobre tal yoga cura tal coisa, tal problema cura com isso aqui. A gente sair desse mundo instrumental que pensa asana, pranayama, meditação, relações do cérebro físico e quebra, de diminuição de ansiedade, depressão, e vamos ampliar esse leque, incluindo o yoga para dentro do próprio problema também, porque o yoga também é um grande produtor de problemas psíquicos, se você estiver inserido dentro de uma organização, por exemplo, e nós vamos ampliar isso, não é para falar mal do yoga, nós vamos pensar o yoga de forma crítica, atrelado também ao livro muito bacana que lançou em 2020, que pensa sobre as principais pesquisas em neurociência, neurobiologia e saúde psíquica. Nós vamos atrelar isso tudo, mas não só numa questão biológica, mas ampliar de forma biopsicossocial, repensando yoga, saúde psíquica, dos praticantes de yoga, dos professores de yoga e da comunidade que pode se beneficiar do yoga, da meditação, portanto, para a melhora da sua saúde psíquica. Esse período pandêmico, então, nos ajudou a ampliar um pouco a nossa consciência de como o yoga é uma excelente ferramenta para ajudar. Mas não podemos ser tolos, temos que pensar o yoga para populações diferentes, porque às vezes uma voz de comando, por exemplo, que é bem comum nos professores de yoga aprenderem, corpo quieto, olha para o infinito, não se mexe e não sei o que, senão não funciona. Isso dependendo de um corpo que vive em comunidades que ouve isso quase todo dia, dos sistemas opressores do Estado, que como a PM que manda, fica parado, não se mexe, abre as pernas, não sei o que, são comandos também opressores. Então nós vamos também colocar isso à baila para pensar, para você professor de yoga, começar a ter uma consciência um pouco maior, que você lida com corpos, e seus corpos são diferentes, então o seu comando, a sua fala, você tem que ensinar aprendendo e aprender ensinando, e não só vir de cima, como um jesuíta, querendo libertar esses povos sofredores a partir do seu conhecimento divino. Não, nós temos que estar muito mais ligado à psicologia social do que uma ideia de você vir e com um condão mágico. Então, esses 3 dias aqui, Yogares, Ordenamentos e Biopsicossociais, com Félix Guattari, Franon e Gaiarsa, vai te dar um panorama, um choque de realidade. Na sexta-feira, Neoliberalismo, Sofrimento Psíquico e Yoga Moderno, com Safatri, Dunker e Jain, vai te dar um choque de realidade sobre o próprio yoga que você faz e que você pratica. E no último dia, vamos pensar a feitiçaria, doença e cura como quebras de demandas gramaticais, de forma de você pensar que você está enfeitiçado, o fetiche da mercadoria, sendo o yoga uma mercadoria, algo que é forte no pensamento de Andrea Jain. O yoga como um fetiche, o yoga como um fetiche. E portanto, fetiche vem de feitiço, ele te enfeitiça e te acaba ordenando, sendo organizado a pensar de uma determinada maneira, de forma fanática, quase como uma seita. E aí você é capturado pelo próprio yoga. Isso é muito interessante. Esse é o último dia que nós vamos encontrar aqui, nosso último seminário que fecha esse conjunto, formando o projeto Yoga para Comum, seminários indecentes. São seminários introdutórios, são ensaios destinados a todos os públicos, sem experiência nenhuma em yoga, que a gente vai investigar com uma perspectiva materialista, histórica e dialética, operando o yoga de forma política e filosófica, que possibilita experimentações de uma vida liberta de todos os automatismos, ordenações e controle de eus idealizados que você deveria ser, não é? Yoga também tem um ideal do que você deveria ser. Olha só a novela e essas ideias de como o yogi é ou deveria ser. Nós estamos em busca aqui na tessitura que alinhava esses 3 seminários de uma praxis yógica, né? A prática atrelada à teoria, à filosofia, sempre revolucionária. Eu estou buscando aqui radicalizar você e a raiz do yoga. Longe dos afetos individualistas do capital e mais próximos aos afetos solidarizantes e comunais, como nos sampradayas, esses movimentos, organizações espirituais yogas da Índia pré-capitalista. Nós vamos buscar lá a nossa influência
sobre esses seminários, mas não para replicar um modelo no Brasil, mas inspirados neles, nos Sampradayas, com seus tapas, com seu sankalpa, seu sadhana revolucionário, produzir um yoga típico brasileiro. E aí, sempre singular, mas atrelado à parte comunal, não individualista, mas trabalhando com o solidário. Meu nome é Roberto Simões, site Yoga Contemporâneo. Faço um convite então você participar ou dos 3 seminários, ou de um só, ou de 2, você pode escolher. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber mais como se inscrever. Forte abraço, te encontro lá no seminário.